Fala, truckers! E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Toda semana a gente está aqui para mais um episódio, né? E você sabe, o mundo dos transportes dá sempre muito o que falar, né? E isso é ótimo, porque a gente vive de transporte, mas a gente vive também de comunicação e de informação. A gente vive de uma série de outras coisas que envolvem o transporte. Bom, e gestão de risco é um dos nossos principais assuntos. Por quê? Risco te dá medo? Quando você escuta essa palavra, te tira o sono? Você é transportador, você operacional do transporte, você dono de transportadora, falou em risco, treme, dá aquele suorzinho, dá aquele medo? Pois é, não devia não, porque risco é muito perigoso, claro, é importante, mas mitigação de risco é ainda mais importante. E para falar sobre isso, a gente trouxe hoje um especialista no assunto, o Guilherme Goulart, que é hoje sócio e diretor da Mundial Risk, uma empresa de gerenciamento de risco. E ele está lá, direto de São Paulo, para falar para a gente. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Quero Truck. Bom dia, pessoal. É um prazer falar com vocês. Como dito, eu sou o Guilherme, sócio diretor comercial aqui da Mundial Risk. Espero que seja bastante produtivo o nosso bate-papo aí. Com certeza vai ser, Guilherme, porque acho que esse é um tema que envolve todas as áreas do transporte, né? Hoje, cada dia mais, a gente está vendo acontecer, a gente está vendo que a necessidade de gerenciar o risco, ela se torna cada vez mais latente, cada vez mais presente na vida de toda a cadeia logística, cadeia de transporte do Brasil. Então vamos começar logo de cara, né, esclarecendo, deixando alguns exemplos aí para a turma do transporte, que sabe, eu acho que isso que é muito legal, quero fazer até um parênteses aqui, a nossa turma participa mesmo do nosso podcast e eles vivem isso aqui que a gente vai falar. Então, é legal a gente deixar claro quais são, né, as principais atividades, as principais ações, as principais inserções da gestão de risco, da mitigação de risco hoje no negócio do transporte. Legal, excelente pergunta. O gerenciamento de risco nada mais é do que um conjunto de fatores, processos e tecnologia que tem como objetivo, como bem falastes no começo, a mitigação de risco, certo? Nós temos mais conhecidos hoje os dois principais produtos, que são o cadastro e consulta aí de motoristas e o rastreamento efetivamente das cargas, tá? Ficando aí no cadastro e consulta, então, para a gente trazer para uma linguagem até menos técnica, o levantamento de um score do motorista e do veículo, para ver se esse está habilitado de acordo com o risco daquele transporte especificamente. Tá? Então, nada mais é do que um levantamento de score e entender a pontuação desse motorista, um cadastro positivo de motoristas e veículos. O rastreamento de carga, ele já se dá de forma obrigatória a partir de um determinado valor, de acordo com as apólices de seguro dos transportadores ou embarcadores. Bastante importante a gente entender que o gerenciamento de risco, ele não sei se é a melhor palavra para usarmos, mas ele é mandatório de acordo com as apólices de seguro. As apólices de seguro de transporte, elas exigem o gerenciamento de risco nos seus diversos níveis, podendo ficar limitado aí a cadastro e consulta ou subindo a exigência para rastreamento, escolta armada, a inserção de iscas e alguns outros procedimentos de segurança, de acordo com o risco daquela carga especificamente que vai ser transportada. Muito interessante você ter tocado nessa questão da lei do seguro de cargas, porque ela envolve uma série de tipos de itens segurados, né? Então, eu queria o pessoal ter um pouquinho de dúvida. Esse é o seguro sobre o seguro sobre a carga, o seguro sobre o risco, sobre o seguro civil, o seguro isso, o seguro aquilo. Isso é muito importante também deixar para o público uma visão um pouco mais ampla, se você puder, né? Claro, falar um pouquinho sobre isso. Quais são os tipos de seguros, os tipos de riscos de seguro que a lei 14.000, se eu não me engano, 599, que é a Lei do Seguro de Cargas. O que ela prevê? Você sabe dizer isso pra gente? Sim, eu acho que é bem importante a tua colocação, porque nós tivemos uma mudança muito recente nisso, tá? Então, até primeiro semestre de 2023, a apólice chamava RCFDC,
Responsabilidade civil facultativa para desaparecimento de carga. Então, como o nome diz, até primeiro semestre do ano passado, era facultativo ao transportador contratar uma apólice de desaparecimento de carga, que popularmente apólice para o roubo de carga, certo? Então, até esse momento, o transportador poderia utilizar a apólice do cliente dele para garantir a segurança e garantir indenização em caso de roubo dessa carga, certo? Então, era comum que um transportador, quando fecha um contrato com algum embarcador, vamos entender aqui embarcador, o dono da mercadoria, né? As grandes empresas, multimarcas, enfim. Essa empresa, ela fazia um seguro e quando ela contratava o transportador, ela dava a opção para o transportador usar o seguro dela mesmo. Isso por uma condição comercial e condição de acompanhamento. A partir de 20 de junho do ano passado, a contratação do desaparecimento de carga passa a ser obrigatória a todos os transportadores. Então, a nova apólice passa a se chamar RCDC, Responsabilidade Civil, Desaparecimento de Carga. Não é mais facultativo ao transportador ter essa apólice. Então, o transportador tem outras apólices que são obrigatórias de responsabilidade civil, passou a ter também apólice para a proteção do veículo, que são outros temas. Quando a gente fala de gerenciamento de risco em transporte, o maior foco dessa prevenção ou mitigação é a carga especificamente. O que é bem importante, tá? Para que o público tenha bastante ciência e não cometa, né, nenhum erro, que quando ele utilizava a apólice do embarcador, existiam lá naquela apólice um conjunto de regras que deveriam ser seguidas para que essa apólice continue válida. Não é simplesmente ter uma apólice. A partir do momento onde o transportador é obrigatório a ter essa própria apólice, esse conjunto de regras é obrigatório também. Então, não adianta, por exemplo, você contratar um seguro de carga para seguir a lei, ou por prevenção, quando era facultativo, e adquirir um equipamento de rastreador que a tua companhia seguradora não aceita. Porque esse é um item mandatório. Isso é aquele famoso rastreador homologado. Esse rastreador está homologado. É isso. Exatamente. São dois pontos de extrema importância, tá? Quando você contrata uma apólice de transporte, ela vai ter lá algumas páginas que vão ditar as regras do gerenciamento de risco. Você precisa utilizar um rastreador homologado por aquela companhia e precisa contratar uma gerenciadora de risco homologada também por aquela companhia. Não adianta você contratar uma gerenciadora de risco, às vezes um pouco mais regional, que não esteja aceita na apólice que você contratou. Então, esse é o primeiro ponto que é de extrema importância o transportador observar. Contratar gerenciadoras de risco que estejam homologadas, que estejam citadas na sua apólice de seguro. Caso contrário, no momento de um sinistro, quando ele envia a documentação para a seguradora, ela vai olhar e vai dizer, olha, mas essa gerenciadora eu não homologuei, então não tem validade e esse sinistro não vai ser indenizado por conta disso. Essa é a hora triste, né? Que é o risco do feito de qualquer jeito. O processo tem que ser gerenciado em todas as etapas. Não adianta só fazer por fazer. Tem que ser bem feito o gerenciamento de risco, correto? Perfeito, perfeito. Por isso é bastante importante, apesar de não ser o nosso DNA aqui, né? É bastante importante que o transportador, quando busque um corretor de seguros, ele busque um corretor especializado neste ramo, tá? O corretor que é especialista em transporte, ele já vai conseguir direcionar esse transportador à relação das gerenciadoras que estão homologadas. Legal. Por aquela companhia especificamente, né? Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, Guilherme. Toda essa regra que você está apresentando para a gente, que é muito legal por entender um pouco mais o que compõe todo o gerenciamento de risco, ela se aplica só a transportadores de grande porte ou ela também se aplica a autônomos?
Boa pergunta. A partir do momento que a lei passa a obrigar a contratação a qualquer tipo de transportador, não importando o tamanho, tá? Era bastante comum no passado, quando ela era facultativa, que o transportador muito pequeno utilizasse o seguro do embarcador, que ele não tivesse uma própria apólice. Por quê? Vamos pensar no seguinte cenário: um transportador autônomo que tem lá 1, 2, 3 caminhões, ele normalmente agrega esse caminhão em alguma operação ou em algumas operações específicas. Ele vai pegar lá, por exemplo, um embarcador de alimentos e bebidas, um embarcador de congelados, frigorificados, tanto faz, e ele vai deixar o caminhão dele à disposição desse embarcador. Ao fazer isso, o embarcador, que naquele momento é o contratante da gerenciadora de risco, vai fazer essa gestão e vai dizer: olha, senhor transportador autônomo de carga, eu preciso deste equipamento, que é o que eu utilizo na minha operação, e você vai ser gerenciado por esta gerenciadora. Quando ele passa a ter obrigação da própria apólice, é responsabilidade dele acompanhar isso também. Então, ele precisa ter um bom relacionamento com o corretor de seguros que atende ele, para que o corretor instrua corretamente ele da contratação, e um bom relacionamento com a gerenciadora de risco, para evitar dele comprar um produto muito de prateleira que não atenda à necessidade dele. Vou dar um exemplo um pouco mais na prática, tá? Vamos imaginar que ele contratou uma gerenciadora de risco homologada, que ele comprou um equipamento que estava citado na apólice, então lá você vai ter 10 ou 15 marcas de tecnologias distintas, mas ele não observou que para o perfil da operação dele, vamos imaginar que ele faça aqui uma operação interestadual, né? Então que ele viaje cruzando fronteiras de estado. Ele comprou a marca do rastreador que estava citada na apólice, mas ele comprou um rastreador que é o GSM GPRS, comunicação por celular. Para viagens interestaduais, ele precisa comprar um equipamento híbrido, que tem a comunicação GSM GPRS, mas que também comunica por uma antena satelital. Porque senão ele vai ter uma área de sombra muito grande. Esse é um outro fato que vai descaracterizar a cobertura securitária. Ele pode ter contratado a gerenciadora correta, e depois eu vou fazer uma observação sobre isso. Ele pode ter comprado a marca correta de equipamento, mas se o modelo não for o adequado, ele está sujeito a ficar sem a cobertura no momento do sinistro. A observação que eu queria fazer nesse ponto, Melodiva, é o seguinte: nós aqui da Mundial Risk trabalhamos com software de integração de tecnologia e automatização de comandos, onde eu vou pegar todas as regras que estiverem descritas na apólice desse cliente específico, independente do tamanho. Ele pode ter um caminhão ou 2.000, 3.000 caminhões. Eu vou pegar todas essas regras e particularidades que estão citadas na apólice desse meu cliente, vou trazer para dentro de um software, e esse software vai ser a primeira barreira do erro. Então, vamos à prática. O transportador contratou a Mundial Risk, comprou um equipamento da marca aceita pela companhia seguradora, mas ele contratou um equipamento que comunica por celular e não híbrido. Quando ele vai gerar uma viagem, isso no meu sistema, isso não é um padrão de mercado, tá? Mas quando ele vai gerar uma viagem no sistema da Mundial Risk, se essa viagem for interestadual, que exige o equipamento híbrido, o meu software vai barrar a emissão dessa viagem e vai dizer: olha, essa viagem você não pode fazer com esse modelo de equipamento. Então, é importante que o transportador tenha consciência de contratar gerenciadoras que tenham uma estrutura possível de atender a própria operação. Muito legal, muito legal. E é muito interessante,
porque eu vou querer saber até, inclusive, um pouco mais sobre alguns recursos que a Mundial, né, que é o que chamou a atenção, inclusive, para que a gente te convidasse para dividir isso com a gente, né, para dividir o conhecimento que vocês têm realmente sobre esse tema. Eu quero saber um pouco mais, mas isso me traz me remete a algumas questões tecnológicas que hoje o mundo, enfim, em todos os segmentos a gente tem visto a tecnologia entrando como um diferencial, se colocando como um diferencial. E hoje está se tornando cada vez mais necessária e mais introjetada, né? Mais inserida em todos os segmentos do mercado, mas em específico naqueles que mitigam o risco para o efeito do transporte, nosso segmento, nosso público, nosso negócio aqui, né? Nosso mundo dos transportes. Acho que a tecnologia ela faz parte inerente. Mas antes da gente dar continuidade, Guilherme, a gente tem um momento muito especial aqui na nossa plataforma, né? No nosso Conexão Quero Truck, no nosso podcast, que é o momento Fórmula Mágica. Vou te pedir um minutinho do seu tempo aí para falar com o nosso público. A gente tem aqui a nossa lâmpada mágica, que é bem abrasileirada mesmo. Ela é uma lâmpada do Aladim, mas porém com um bico dosador de óleo aqui. Nossa lâmpada ela é bem estilizada para o nosso negócio. E a gente costuma sempre dar uma esfregadinha nela a cada episódio. Sabe por quê? Porque todo mundo quer uma ideia genial. Então vamos ver o que o nosso momento Fórmula Mágica traz pra gente? Vamos lá. Fala, Trucker! A dica de hoje é para você que quer fazer um bom negócio, tá? Para você que quer comprar um caminhão numa condição especial ou para você que quer adquirir um implemento rodoviário naquele precinho maravilhoso. Aqui na plataforma Quero Truck, a gente pensa em tudo, inclusive nas melhores opções e nas melhores conexões, porque a gente coloca você em contato com o maior número de vendedores do Brasil. E você pode fazer a tua negociação tete a tete, diretamente com eles. A gente planejou tudo isso para que você tivesse facilidade, segurança e confiança, porque a Quero Truck é assim, a gente pensa em tudo para você comprar melhor. Ah, e não esquece, tá? Para vender não tem fórmula mágica, tem que anunciar. A gente pode falar da sua marca nesse espaço. Entre em contato pela plataforma e seja um parceiro. E esse foi o nosso momento Fórmula Mágica, tá aí. Mas não se esquece, tá, gente? De mágica, bons negócios não tem nada, tá? Tem que fazer boas escolhas no seu negócio. E por isso a gente está aqui, falando sobre risco com o Guilherme, da Mundial Risk. Guilherme, a gente estava falando pouco antes aqui, e eu quero dar continuidade nisso, sobre tecnologia. Você estava falando um pouquinho sobre como o seu sistema faz uma escolha, uma filtragem entre todas as regras que cada tipo de transporte exige e aquilo que efetivamente que o seu cliente ele vai precisar. Mas antes da gente mergulhar em tecnologia, porque eu quero falar um pouquinho sobre isso também com você mais aprofundadamente, eu queria entender o seguinte: o PGR, que é muito conhecido, nossa turma aqui, nossos amigos motoristas, nosso time todo conhece muito bem o famoso PGR, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Risco. As empresas, elas colocam isso como um substituto, às vezes, de se ter seguro. Porque, às vezes, tem muitas empresas que têm o PGR e não tem seguro. Ela assume o próprio risco através de um PGR bem desenhado. Isso, ainda assim, é válido? Você acha que isso funciona bem? Você acha que nada substitui o bom e velho seguro? Ou não? O PGR ele é uma coisa muito importante, mas que deveria ser complementar ao seguro. Como é que funciona o PGR? Melodivo, muito boa a tua observação, tá? O PGR, ele é um documento que é construído com base na regra das apólices de seguro. Então, a apólice de seguro tem uma regra um pouco mais generalista para o perfil daquela carga, e o PGR é responsabilidade da gerenciadora pegar esse conjunto de regras, traduzir em um PGR, um plano de gerenciamento de risco, de acordo com o perfil operacional de cada um dos seus clientes. Mas é importante a gente lembrar o quê? Hoje não é mais opcional. A contratação de uma apólice de desaparecimento de carga para o transportador passa a ser obrigatória, certo? Então eu queria fazer uma observação na tua fala, que é o quê? Muito comum que grandes empresas, grandes embarcadores tenham, na verdade, o autosseguro. Isso não significa dizer que ela não tem seguro.
Tá? Ok. Autosseguro, o que que é? Ela não contrata uma corretora e uma seguradora para assegurar o seu risco, mas ela pega uma parte do seu faturamento mensal, reserva numa conta de autosseguro. Ela faz o papel da própria, ela é a própria seguradora, certo? Então não é que ela não tenha. Isso para grandes empresas. Por que que eu destaco grandes empresas? Porque quando a gente está falando de um transportador ou até mesmo embarcador de menor porte, eu preciso trazer a realidade das operações para vocês, né? Pensa naquela empresa que tem 2, 3, 10 caminhões, que já é uma empresa de um porte até importante, né? Mas ela está lá transportando uma carga de R$ 1 milhão. Ela está transportando uma carga de R$ 800 mil. O pequeno e médio transportador não costuma ter capacidade financeira de indenizar o cliente dele havendo um sinistro. Então, o PGR, ele pode sim ser utilizado como uma forma de mitigação, de prevenção, mas seria irresponsável da minha parte dizer que ele substitui o seguro. Porque o que é muito comum a gente ver no mercado de transporte? Uma empresa que, eventualmente, ela está lá, tem 5 anos de atividade, ela nunca teve um sinistro, ela vai ganhando cada vez mais clientes com valores de carga um pouco mais alto. Aí você imagina um pequeno ou médio transportador que, de repente, toma um sinistro de 800 mil. Qual é a capacidade financeira que o transportador tem de pagar ao cliente dele esse 800 mil sem prejudicar o fluxo de caixa da própria empresa? É difícil. É muito difícil. É muito difícil. Então, a vida do transportador, a gente sabe que não é fácil. As margens, elas estão cada vez menores. As questões trabalhistas têm tomado uma parte dessa rentabilidade. A própria lei do motorista, que passa a exigir algumas condições, faz com que ele tenha que ter mais motoristas envolvidos no processo, ou mais pontos de apoio, mais custos dentro da operação dele. Então, eu não aconselho a nenhum transportador que não contrate uma apólice de desaparecimento de carga, porque vai ser muito difícil ele ter capacidade financeira de pagamento de um sinistro, principalmente quando a gente fala do sinistro de roubo. Por quê? Porque é bastante comum que as quadrilhas, quando conseguem roubar uma primeira carga de um transportador de forma relativamente fácil, aprendam o caminho, né? Elas roubam a segunda, roubam a terceira. Isso até é que história. esse transportador ofereça alguma dificuldade para isso. Então não é seguro. O que é comum, para finalizar a resposta da tua pergunta, o que é um pouco mais comum é que grandes transportadores não tenham o seguro do casco. O seguro do casco é o seguro do veículo, tá? Então é um pouco mais comum que o transportador de grande porte não tenha o seguro do veículo e, para isso, ele faça o autosseguro. Então, vamos imaginar lá um transportador de 150 caminhões próprios, né? A conta que ele pagaria por mês para segurar o veículo, o caminhão, é uma conta pesada, certo? Aí, o que ele faz? Ele reserva, ao invés dele contratar, não estou aconselhando ninguém a fazer isso, mas os grandes transportadores têm por hábito, né, não contratar o seguro do casco e fazer uma reserva financeira para substituir o veículo em caso de acidente ou roubo. Nesses casos, é bastante comum que o transportador peça para incluir no PGR, no plano de gerenciamento de risco, procedimentos para a prevenção do roubo também do casco. Por que eu digo isso? Porque o gerenciamento de risco ele foca muito na carga. Então, é comum que, quando carregado, esse caminhão esteja rastreado e sendo cuidado por alguma gerenciadora. Aí, no retorno vazio, ele fica liberado e não tem ninguém olhando, né? Falando um pouco mais popularmente. Sim. Só que a gente está falando de ativos hoje, dependendo do perfil da frota de cada transportador, de 1 milhão, 800 mil, somente o cavalo. Né?
Então, a gente tem, sim, empresas que contratam também o rastreamento desse veículo vazio. Ou, por exemplo, embarcadores que têm veículos próprios, como algumas indústrias, por exemplo, indústria de concreto, né? Uma indústria de concreto, ela costuma ter uma frota própria pela necessidade específica do perfil da frota, e o concreto não precisa de rastreamento, por causa do baixo valor. Né? Areia, brita, saibro. Então, eles contratam a Mundial Risk, por exemplo, para fazer a prevenção do roubo do veículo. Né? Eu tenho, por curiosidade, eu tenho cliente aqui que tem mais de 700 carros próprios, com uma média de 1 milhão o custo de cada um desses carros. Então, ele vai lá, faz um caixa próprio e investe num PGR robusto. Não, extremamente considerável. Um patrimônio desse precisa ser resguardado, mas aí ele vai fazer o autosseguro, como você está dizendo, né? Exatamente. Não, muito, muito legal. A gente quer aproveitar também a sua expertise para um momento muito importante que a gente tem aqui no podcast, que se chama Mito ou Verdade. O Mito ou Verdade é um quadro, Guilherme, onde nós temos três cartinhas aqui, e tem uma afirmação atrás de cada uma dessas cartas. Eu vou te pedir para escolher a carta 1, 2 ou 3, vou ler para você, e você vai me dizer se isso é mito ou se isso é verdade. Isso está dentro do seu mercado aqui. Carta 1, carta 2 ou carta 3? Vamos lá, carta 2. Carta 2, aqui no meio, vamos ver. Planejar rotas não diminui o roubo de cargas. Mito ou verdade? Mito. Mito? Mito total. Por quê? Uma rápida explicação. Por que não? Porque o planejamento é a base do gerenciamento de risco. Se você não sabe para onde vai, como é que eu, como responsável pela sua segurança, vou saber se você está no lugar certo? É exatamente esse o ponto, né? Eu saber para onde você vai. E eu queria fazer um adendo nessa fala. A gente tem mais uma das três aqui, eu vou te pedir para escolher mais uma. Mas eu queria fazer um adendo. Tem muito parceiro nosso que às vezes enxerga o PGR, como a gente falou muito de empresa, né? A empresa, o risco da empresa, o processo da empresa, mas enxerga o PGR só como uma vantagem ou um processo para gerar economia para a empresa. Mas eu vou além, eu acho que o PGR, quero a tua opinião sobre isso, o PGR está muito linkado à segurança do operacional, do motorista também. Você concorda comigo? Totalmente, porque quando eu digo que eu estou rastreando a carga, no fundo quem está pilotando o motorista, ele é a peça-chave do gerenciamento de risco. Então, quando eu tenho, por exemplo, um desvio de rota, que é uma quebra de procedimento, seguida de uma parada indevida, certo? A gente vai ter uma atuação de bloqueio, de sirene e tudo mais. Por quê? Subentende-se que esse motorista sabia que ele não deveria ir por ali e parar nesse local. Se ele fez, é porque ele está tomado de assalto, certo? Okay. Então eu vou estar prevenindo a vida dele. Nada mais é do que alguém olhando o tempo inteiro o que ele está fazendo, e caso alguma coisa fora do normal aconteça, eu tenho uma atuação. Se esse motorista não está mal intencionado, eu vou estar aguardando a vida dele nesse momento. Porque eu vou imediatamente entender que tem algo fugindo do padrão naquela viagem. E aí você pode atuá-lo. Muito legal, isso é importante porque a turma precisa entender e ver o lado mais importante do PGR, que é realmente preservar a vida, né? Obviamente vem outras atividades que preservam também o patrimônio, preservam a carga, mas efetivamente o objetivo é preservar a vida. Carta 1 ou carta 3 que restaram aqui na minha mão? 1. Vamos lá. Apenas grandes empresas podem ter uma logística de prevenção de risco estruturada. Mito ou verdade? Mito. Por quê? Eu acho que para se tornar uma grande empresa, é importante crescer com o conceito de gerenciamento de risco. Como eu te falei numa das perguntas anteriores, vamos pensar no pequeno transportador tomando um sinistro sem indenização. Ele dificilmente vai conseguir virar uma grande empresa por causa de um problema de fluxo de caixa, que vai fazer com que ele ou trabalhe de graça para o embarcador por um certo tempo,
ou que ele acabe fechando as portas. Então, mito. O gerenciamento de risco é fundamental, independente do tamanho da empresa. Atuar como grande, ainda que pequeno, para se tornar um grande estruturado, né? Eu concordo em tudo. E em tudo que a gente faz tem que ser assim, né? Não é porque você está começando qualquer coisa ou está engatinhando que você não vai já pensar e agir como se já estivesse grande, porque senão você não chega a ficar grande exatamente por esse tipo de coisa. Agora me fala um pouquinho mais, eu quero saber o seguinte, chegou para mim aqui que você, junto, né, com a Mundial Risk, é batedor de recorde aí, né? Quadruplicaram, vocês conseguiram quadruplicar a venda da empresa no setor de logística. E me explica isso. Quadruplicar num Brasil que a gente vive hoje, como é que vocês fizeram isso? Qual foi a mágica do negócio? Teve mágica ou teve programa de gerenciamento de risco? Eu acho que tem bastante trabalho, na verdade, tá? Aí diz respeito um pouco mais à minha história, né, como profissional e de alguns outros sócios aqui da Mundial Risk também, porque a Mundial é uma empresa que tem aí 11 anos de mercado, né? Alguns dos sócios vieram desse segmento anteriormente, trabalhando em outras empresas. Então, quando a Mundial foi fundada há 11 anos atrás, como toda empresa, ela é fundada com faturamento zero, né? E ao longo do tempo a gente vem trabalhando incansavelmente, com muito respeito, profissionalismo e ética, em busca dos clientes de mercado. E a gente acabou atingindo números até superiores hoje aos números que estão aí publicados, né? A Mundial hoje atende algo em torno de 650 clientes ativos. Nós temos em torno de 225 colaboradores diretos, mais ou menos, e rastreamos em torno, no ano passado, se não estou enganado, 246 bilhões em mercadoria. Então, a Mundial cresceu muito ao longo desses 10 anos, fruto de um trabalho de toda a nossa equipe. Grande parte da equipe hoje que lidera as áreas aqui dentro da Mundial são pessoas que começaram bem do começo conosco há 11 anos atrás. Então, os gestores, os gerentes de área e pessoas hoje que comandam equipes e times aqui dentro começaram conosco lá há 11 anos atrás. Isso é fruto do trabalho de todas essas pessoas juntas. Que legal. E para quem quiser conhecer um pouco mais do portfólio da Mundial Risk, quiser entender um pouco mais sobre as estratégias que vocês podem, né, auxiliar o mercado em geral aí sobre gerenciamento de risco, qual que é o contato? Vai estar aparecendo aqui na tela também, mas deixa aí o seu contato, o contato da tua empresa para a gente, por favor. Legal, eu acho que pode procurar inicialmente no próprio site, né, www.mundialrisk.com.br. Peço que depois coloquem os meus contatos particulares aqui, então deixo meu telefone à disposição de todo mundo para mandar o WhatsApp, para ligar. Nós somos uma empresa apaixonada pelo que faz, então qualquer uma das pessoas que receber uma ligação, que receber um WhatsApp dos ouvintes aqui, vai ter prazer em atender, em tirar todas essas dúvidas, e pode seguir a gente no Instagram também, tá? Pode seguir, pode mandar mensagem por lá, que a gente tem diariamente aí o processo de respostas. Inclusive, a gente, daqui a pouquíssimo tempo, vai ter novidades aí, a Mundial Risk também fazendo parte de uma das milhares de vantagens que você encontra dentro da plataforma Quero Truck, que é o pacote Quero Descontos. E a Mundial Risk, com certeza, oferecendo aí um serviço diferenciado através do nosso universo 360 graus da plataforma Quero Truck. E eu fiquei sabendo aqui no meu ponto que para clientes aí que forem usuários da plataforma Quero Truck, tem desconto especial, Guilherme? Isso é verdade? Me falaram a verdade do meu ponto aqui ou não? Tem desconto, claro que tem. Pode procurar a gente através aí dos contatos da Quero Truck, que a gente vai fazer uma tabela de preço bem diferenciada aí para atender todo mundo. Muito bom mesmo. Guilherme, agora a gente tem um momento turbina, aquele bate-bola, aquele ping-pong rápido, para responder aí com pouquíssimas palavras. Não precisa ser uma só não, mas pouquíssimas palavras. Um caminhão que, na sua opinião, é aquele que não vai te dar problema no gerenciamento de risco, para rodar o mundo. Qual seria? Volvo. Seguro de carga. Só com corretor especializado.
Muito bom. O passado do transporte Serviu de aprendizado. e o futuro do transporte? Tecnologia e processos. Gerenciar o risco. É obrigatório. E o Conexão Quero Truck para você? É um excelente canal de comunicação com todo esse grande público interessado. Guilherme, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu acho que para quem imagina que risco é uma palavra negativa, é mais importante do que o risco, para mim ficou muito claro nesse pouquíssimo tempo que a gente teve para bater esse papo enriquecedor aqui, que muito mais importante do que o risco é a prevenção do risco. E tem gente muito boa fazendo isso aí, ajudando a todos que querem crescer, como a gente está vendo aí, você e a tua empresa envolvidos aí de forma genuína nesse negócio. Então, quero agradecer a você por esse tempo, por essa colaboração, por essa divisão de conhecimento comigo e com o meu público, em respeito ao nosso público da plataforma Quero Truck, do Conexão Quero Truck. Muito obrigado, espero vê-lo em outros episódios, porque a gente tem muito mais material para conversar ainda sobre esse e outros assuntos que eu vejo que você é bastante 360 graus também. Perfeito, eu que agradeço essa oportunidade. Para a gente é sempre um prazer esse bate-papo e essa troca de ideias, troca de informação e de conhecimento. No que precisarem, a Mundial Risk está sempre à disposição. Agradeço e olha, a gente hoje fez com você via link, né? Você está em São Paulo, mas a gente sempre dá de presente para todos os nossos convidados uma caneca da nossa Conexão Quero Truck, caneca especial, exclusiva. Só quem vem aqui, só quem senta aqui e bate esse papo com a gente tem esse glamour, esse direito. A sua vai chegar até você, tá bom? Fica tranquilo que nós vamos mandar para você uma caneca especial do Conexão. Eu te agradeço, eu já estava de olho nela, confesso. Pode deixar que você tem uma. Tá aqui do meu lado, eu vou mandar para você. E você, curtiu esse episódio do Conexão Quero Truck? Eu curti demais. E você sabe que toda sexta-feira, ao meio-dia, um episódio novo, com muita informação, muito entretenimento e muita adição de conhecimento para você, que tem diesel na veia. A gente se vê por aí e, quando quiser, ali, na plataforma Quero Truck, no www.querotruck.com.br ou no nosso Universo 360 Graus em todas as redes sociais através do @QueroTruck. Foi um prazer, vai com Deus. Segue aí na boleia do seu caminhão e a gente se vê por aí. Um abraço, tchau Guilherme, tchau gente, valeu. Um abraço, até a próxima.